Então, esse grau de consciência de atuar como empreendedor, como empresário, é uma jornada muito difícil. A cultura do franchising. Se você quer saber como as franqueadoras e os franqueados têm sucesso nesse mercado que não para de crescer, você precisa ficar nesse podcast. Deixa eu me apresentar. Meu nome é José Rubens, eu sou CEO da Guias, que é uma rede de franquias de agências de marketing digital. E eu faço esse podcast aqui para você que está buscando uma franquia, para você que é franqueador e quer aprimorar o seu negócio, ou você que é empreendedor e curioso saber como que esse mercado não para de crescer. E eu tenho alguns avisos para te dar. Esse podcast aqui é patrocinado pela Guia-se. Então, se você está buscando uma agência de marketing digital, você não pode deixar de buscar lá. Vai lá no Google Guia-se. Tem uma série, mais de 100 franqueados aí, uma série de franqueados muito qualificados para te ajudar a levar resultado para o seu negócio. E aí, vou pedir, dá uma olhada aí, vê se já está inscrito, deixa seu like. Também tem uma novidade incrível. O nosso podcast está crescendo demais. Esse mês, nos últimos 28 dias, a gente já passou de 110 mil views e 15 mil horas assistidas. Então, eu só tenho a agradecer a você que está vindo pela primeira vez e que vai continuar assistindo aqui os nossos vídeos e você que está retornando para ver mais conteúdo. Esse podcast está no YouTube, mas também está no Spotify. E eu tenho um convidado aqui incrível hoje, que é, para mim, uma das referências no mercado brasileiro. Ele simplesmente dá um show de conhecimento e ajuda inúmeras redes a criar esse negócio de cultura. Seja muito bem-vindo, Adir Ribeiro, tudo bem? Ô Zé, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, que honra, diante de todos esses números, né? A Guia-se, que é uma cliente da Praxis Business, a gente tem muito orgulho disso e venho acompanhando a tua jornada, estou muito feliz pelo convite. Espero contribuir, somar e gerar algumas provocações aqui para a sua audiência, né? É isso aí. E se você ficar até o final, eu vou te dar um presente. Mas fica até o final, não adianta correr até lá, não adianta adiantar, no final eu vou dar o presente. E Adriana, última vez eu até esqueci do presente. Então, qualquer coisa, a Adriana que está me acompanhando aqui, ela vai me lembrar. Adir, começa contando a sua história. Como que você entrou nesse mercado? O que te apaixonou? Fala aí pra gente. Ô Zé, eu digo que eu vivo no e do franchising há 30 anos. Eu começo a minha jornada de franchising, né, na Amil Assistência Médica Internacional. A Amil foi uma das pioneiras no Brasil a formatar uma franquia de planos de saúde, não é de venda de plano de saúde, de estruturação e organização de uma empresa de plano de saúde. Antes da lei de plano de saúde, que a lei de plano de saúde é de 1999, eu entro isso em 92 como programa de trainees, acabo de me formar em administração, já trabalhava há 8 anos, já tinha sido office boy, enfim, tenho uma carreira, comecei muito cedo em banco, e aí entro no programa de trainees, sou escolhido pela Amil entre 14 trainees para tocar o projeto de franquia com um diretor comercial, vice-presidente, e ali começa a minha paixão por franquias. Em 93 eu começo a fazer os primeiros cursos. Eu tenho um certificado da ABF, Associação Brasileira de Franchise, num curso Entendendo Franchising de 93, fevereiro de 1993. Nós estamos gravando esse podcast aqui em julho de 2024. Portanto, há exatos 30 anos, 31 anos aí essa jornada. E aí eu fico na Amil por quase 9 anos. A gente estruturou franquias na Amil, antes ainda da lei de franquias, que a lei é de fevereiro de dezembro de 94, fevereiro de 95 entra em vigor, né, a primeira lei, depois teve a nova lei de 2019, né, a atualização da lei. Mas enfim, então a gente começou a franquear isso, foram 8 anos e meio lá, e assim, a Amil tinha uma característica que ela não contratava consultorias e ela fazia tudo por equipe própria. Sim. Então eu fui para os Estados Unidos, fiz o Executive MBA da Franchise University lá com o Xerto, enfim, fiz um monte de curso, estudei pra caramba e a gente fez um monte de besteira, um monte de erros no processo, escolhemos franqueado errado, fizemos as primeiras expansões fora do lugar do eixo do raio de atuação, enfim. E foi muito aprendizado. Aí, a partir daí, eu saio da Amil, vou para um projeto de internet no começo dos anos 2000, fico 1 ano, e foi aquela bolha da internet, você deve lembrar disso. Já estava no negócio. Já estava no negócio, é um precursor, né? E aí, em 2001, eu recebo um convite da própria Xerto para trabalhar na área de implantação de projetos, fico lá 8 anos e meio, quase 9 anos, fui sócio lá, com muito orgulho, uma excelente empresa, uma grande empresa, Marcela, Filomena, Fernando Câmpora. E aí, em 2009, eu
decido trilhar meu próprio caminho, criar uma empresa com os meus princípios, com as minhas crenças, com aquilo que eu achava que tinha valor, e decidi sair e montei a Praxis. Deixa eu só comentar, Adi, o Xerto é um cara extremamente... que é uma referência no mercado. Você aprendeu com um mestre. Para todos. Eu já trouxe muita gente aqui. Eu posso citar pelo menos uns 5 podcasts aí, que ele sempre é citado aí como um cara que sem dúvida ajudou muito. Eu reforço isso e durante os 8 anos que estive lá também contribuí com a empresa, desenvolvi a área de educação, enfim. E na época que eu estudei com eles era o Riso também, que era outra, que é outra autoridade também. Enfim, faziam uma bela de uma dupla. E aí, em setembro de 2009, eu monto a Praxis, que vem do grego transformar uma teoria complexa em algo prático, né? E aí começo com um negócio de educação, pensei em montar um negócio de educação, etc. Mas o mercado começou a querer consumir de mim processos de consultoria. E entendi, esse foi o primeiro aprendizado, que consultoria e treinamento são a mesma coisa empacotados de forma diferente. É transferir conhecimento. Sim. Nosso negócio hoje é conhecimento prático, atualizado e relevante sobre franchising, varejo e canais de vendas. Então, a Praxis Business completará 15 anos agora em setembro de 2024, tendo atendido 620 empresas em quase 1.500 projetos de modelagem de negócios, formatação, de gestão de redes. A gente trabalha com muitas redes, fazendo segmentação, suporte, programa de excelência, enfim. E um terceiro pilar, desenvolvimento humano, que é a minha origem, de treinamento, de comunicação, de capacitação. Então, desenvolvimento humano ampliou-se demais para a produção de conteúdo digital, assessment de franqueados de equipes e treinamentos, sejam remotos, presenciais, síncronos ou assíncronos. Então, esta é a minha jornada do franchise. E por que eu entrei em franchise? E Zé, quando, fechando essa tua primeira pergunta, é muito claro para mim, tendo vivido uma infância bastante desafiadora do ponto de vista financeiro, faltou um pouco de dinheiro, sobrou muito carinho, muito valor, muita educação e muito guarda-reio, né? Minha mãe me deu muito guarda-reio, meu pai deu muito carinho, minha mãe muito carinho, mas muito guarda-reio. Muito, cara, esse é o caminho, né? Até hoje eu falo, qualquer coisa que eu penso errado, já vem a imagem da minha mãe na minha cabeça, tipo, e eu acho que é bom ter isso, né? E aí, tendo vivido essa restrição financeira, eu pensei sempre assim, poxa, eu quero viver num negócio que tenha prosperidade. E eu descobri, né, há alguns anos, que o franchise, mais do que clonar um conceito, ele tem a essência de gerar prosperidade para todos os envolvidos. Você, quando cria teu negócio e permite que as pessoas acessam este know-how, marca, licenciamento, etc., você está gerando, de uma certa maneira, prosperidade, né? Então, o que me motiva muito em participar desses eventos ou participar desse tipo de podcast, me conecta com a minha missão pessoal, é gerar cada vez mais prosperidade por meio do conhecimento, né? Pô, sensacional. E a Praxis, ela faz, então, ela vai da formatação até o core de vocês, que é a educação. Na formatação, vamos lá, o cara que está vendo aqui, que tá pensando em transformar o negócio dele numa rede de franquias, como que vocês agem? Quais são os passos que você olha de franqueabilidade? Enfim, como que você enxerga isso? Vou dar um exemplo prático. Hoje pela manhã eu atendi um prospect. 65% do meu negócio vem de indicação de cliente da própria base. É uma coisa impressionante. A gente tem um privilégio, eu digo que a gente tem uma sorte muito grande de ter clientes muito generosos. Eu acho que tem uma parte de competência e profissionalismo nós, mas acho que tem uma parte de clientes que são generosos e nos indicam. Cara, né? Mais um corte aqui. Não tem... O Eric, que vocês sabem que é um mega monstro. Ele atribui 90% do negócio dele à sorte. Né? Então eu tô com ele, porque, aliás, o Eric, eu preciso dar um depoimento sobre o Eric. Eu fiz muitos anos eu fui um dos palestrantes da fábrica de gestão do Boticário, que era um treinamento de gestão para os franqueados. E essa eu conheci quase todos os franqueados do Boticário. O Eric foi o primeiro franqueado na minha história que me contratou. Eu sempre fui contratado pelas franqueadoras. Falou, não, Adir, eu quero você. Eu falei, não, Eric, eu não falo com o time de franqueado. Não, Adir, você não está entendendo, eu quero você. Em 2009, né, finalzinho de 2009, falou, eu quero você dando um treinamento para todo o meu time. Ele se juntou com o daqui de Indaiatuba, inclusive, e juntaram todas as suas unidades. Então, o Eric, eu tenho um carinho muito grande exatamente por ter sido o primeiro franqueado que me contratou. Mas voltando à tua pergunta de como é que essa parte, que esse é o meu primeiro pilar, modelo de negócio. No fundo, uma consultoria desse tipo, o que ela faz? Ela entende os anseios do fundador, né, o desejo de crescer, e a gente vai avaliar se franquia é o melhor caminho. Nem todos os negócios, você sabe tanto quanto eu, que nem todos os negócios são franqueáveis. Ou se são franqueáveis, às vezes tem tanto ajuste a fazer que às vezes não faz sentido. Franquia às vezes não é o melhor caminho.
tem sido o melhor caminho para muitos negócios, né? Mas o franchise, como você defende, como eu defendo, tem que ser um franchise sustentável, tem que ser um franchise ético. E para isso, uma consultoria como a Praxis Business, ela faz uma avaliação aprofundada dos números, da cultura, da forma que ele agrupou a informação, se tem tecnologia, se tem manuais, se tem mais do que uma unidade. Ou seja, existe uma série de fatores que a gente avalia que ampliam o potencial de franqueabilidade. Então, hoje de manhã eu estava numa conversa com um empresário do Rio Grande do Sul, onde eu morei por alguns anos em Porto Alegre, e ele tem um negócio muito bacana com a esposa, e ele estava interessado em saber se aquele negócio dele era franqueável ou não. Então, a gente vai fazer uma proposta, olhar esses números e ver, olha, cabem 200 unidades no Brasil, aí a gente faz o business plan dos franqueados, o franqueado vai investir tanto, tal retorno, claro, tudo estimativa, tudo estudo, né? E eu que acho que é o grande desafio nosso, e aí por isso eu tento participar todos os anos dos principais eventos de varejo e franquias do mundo, NRF Nova York, IFA, pela BF, para a gente estar atualizado, porque nós somos uma empresa de modelagem de negócio. Eu preciso entender o seu negócio com profundidade e dizer se ele é franqueável ou não, que ajustes precisam fazer e, sendo franqueável, fazer os manuais, fazer os documentos jurídicos, que a gente tem advogados parceiros nossos, né? A gente não tem, nós não somos uma empresa de direito, né? De advocacia, enfim. A gente trabalha muito com o Dr. Sidney Amendoeira e outros advogados excepcionais. Aliás, participou, assim como você, do meu livro, Checklist Minha Franquia. O Sidney é outro monstro, né? Enfim, isso é uma das coisas legais do franchise. E aí a gente consegue entregar esse plano de franqueabilidade, só que veja, praxis vem do grego, transforma a teoria complexa em algo prático, como eu falei. Então, mais do que consultoria, a gente se define como fazedoria. Além de desenhar e modelar, a gente acompanha, faz uma mentoria de implantação. Porque não adianta, tem que tirar do PowerPoint, tem que tirar do Excel. PowerPoints e Excels são extremamente importantes para viabilidade, para números, para modulações. Agora, depois a gente tem que ajudar a tirar. Aí entra uma outra equipe. E quem é essa equipe? Não é uma equipe de consultor, é uma equipe de executor, de gestor, gente que tocou franquia, que foi franqueado. Que vai vender franquia também. E a gente não vende franquia, a gente ensina a vender. Esse ajuda o franqueador a manter o time de expansão. A gente recomenda estratégia. Nós não somos de marketing, a gente indica vocês, indica empresas que podem ajudar a fazer divulgação, etc. A gente cria sell book, né, do negócio, mas para fazer sair da, vamos dizer assim, da inércia, né, começar as primeiras unidades, que é um desafio gigantesco, botar o né? negócio para rodar. Botar para rodar. E o meu sonho, Adi, era quando eu comecei poder contratar uma consultoria. Para quem não sabe, a minha história veio na guia assim, em 97, 98. 97 eu já queria ter uma unidade em um monte de lugar. Chegamos a ter em 6 cidades com guia virtual, não deu certo. Voltei, fiquei no meu negócio batalhando. Pivotou, né? Como se diz hoje, né? Daí voltei falei, vou ficar aqui em Dayatuba mesmo. A gente teve um relativo sucesso. Até que em 2008, 2009 tive contato com franchise. Cotei um monte de consultoria. Eu não podia pagar. Eu fiz, assim, é uma das coisas que eu falo. Nada pode segurar. É melhor você fazer sozinho se você quer fazer, mas é muito melhor. Eu teria economizado uns 2, 3 anos aí de aprendizado se eu tivesse contratado uma consultoria como você. Então, recomendo. Vai buscar um negócio, vai entender, contrata gente para poder fazer da maneira que precisa ser feita, né? E eu acho que tem muita informação disponível. Então, é importante que você estude, né, que você se desenvolva, acesse esses podcasts, livros. A gente tem 4 livros publicados, a gente está lançando o nosso 5º livro. Você lembra dos nomes dele? O Gestão Estratégica do Franchising, Gestão do Ponto de Venda, o Franchising 10 anos, são insights e provocações que a gente fez. Agora a gente está lançando esse 4º livro. Eu participo também com o pessoal do Acerto do Franchise, uma estratégia de expansão de negócios, com o Marcelo, com o Fernando, com a Filomena. Também isso já está publicado há muitos anos. Então a gente está lançando o 5º livro agora, provavelmente em setembro de 2024. A intenção é contribuir para esse teu ouvinte, para o leitor, para o estudante desse negócio, né? Contribuir com ferramentas. E se você tiver capacidade, condições, se fizer sentido contratar uma consultoria, é muito importante que você tenha criticidade, porque eu vou dizer uma coisa para você, os meus melhores mestres foram os que mais exigiram de mim. Sim. Então, quanto mais o cliente está bem informado, mais ele gera valor com uma consultoria. Sim. Então, eu acho que é uma soma, né, e a dos vontade papéis. De querer. E aí, antes de qualquer coisa, deixa eu falar, a Adri vai colocar aqui embaixo depois todos os links dos seus livros aí. Então, você está assistindo, é só clicar aqui embaixo que você vai poder comprar na Amazon, em alguns outros lugares. Na editora DVS, que é quem publicou, legal. Enfim. Então, quando você começar do jeito certo,
assim, já é meio caminho andado. Que é avaliar se tem potencial, se quanto a empresa está preparada, né, Zé? Porque um dos temas que a gente vai conversar aqui é sobre cultura de franchising, que a gente tem sido muito cuidadoso lá na Praxis Business, porque a gente estuda muito essa coisa de cultura. E tem muita empresa franqueadora que não tem cultura de franchising. E na formatação a gente informa isso. Porque lidar com franqueados é lidar com parceiros, é lidar com terceiros que são investidores, né? Podem ser operadores, mas são investidores, são interdependentes. E tem uma velha máxima que eu, na minha jornada, construí, que é: se você quer que seus franqueados ajam como empresários, os trate como empresários. Sim. E o ano passado, 2023, na IFA, International Franchise Association, tiveram duas frases que me chamaram muita atenção. Se você não definir todos os padrões, o franqueado criará os deles. E se você controlar rígido demais, ele vai agir como funcionário. Então você tem que achar um equilíbrio aqui. E aí o tema cultura de franchise conversa muito com isso, que é: como é que eu tenho uma rede de empresários interdependentes, tratados como empresários, mas que representam uma marca, um sistema, um know-how, um método, um jeito de ser. Tem regras, tem lei, tem contrato de franquia, mas, já me antecipo, para mim o franchising do futuro conversa muito menos com trilho, porque eu sou de uma geração que estudou franchise, que o franchise era trilho, para que o trilho não saia. E o franchising, para mim, do presente / futuro, é um franchising do guarda-reio, onde eu, como guarda-reio, os limites, que são minha cultura, meus valores, minhas premissas, e eu posso ir alongando este guarda-reio na medida que eu vou incorporando novos franqueados mais alinhados no pensamento, na cultura, porque, veja, não vai dar tempo, Zé, num mundo instantâneo que a gente vive, da franqueadora construir todas as regras, documentar, manualizar. Não vai dar tempo. Eu preciso ter franqueados cada vez mais que pensem igual a franqueadora. E isso é um processo de transferência de cultura. Sensacional. Uma das coisas que eu acho que também a gente... Eu não sou contra manuais e contratos. Isso são fundamentais. Isso faz parte do guarda-reio. Tá? Contrato não tem nem o que discutir. Mas o manual, talvez a gente vai dar tempo de manualizar tudo. Esse é o meu ponto, Zé. Eu vou falar que eu nunca tive um manual da maneira tradicional, que é o manual ali. É sobre Como isso. Que a gente fazia? A gente fazia o treinamento. O treinamento servia de manual. Que vira um playbook, né? Vira um... No próximo vai mudar. No marketing digital, como que você vai dar um treinamento de um mês igual ao do outro? É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso que a gente está falando. Então, tem uma responsabilidade da franqueadora de transferir know-how. E a gente também, na Praxis Business, a gente incorporou um outro, além de know-how, a gente incorporou know why. Why de porquê. Porque o produto, tem até um artigo meu no LinkedIn, que é os porquês antecedem os comos. Inspirado em Viktor Frankl, né? Quem tem o porquê enfrenta qualquer como. Eu gosto muito dessa fala, porque eu vejo muito equipe de suporte tentando convencer franqueado e esquecendo de falar o porquê antes dos comos. Aliás, Simon Sinek tem Comece pelo Porquê, um dos livros, o Golden Circle, e eu concordo muito com isso. Então, os porquês antecedem os comos. Quando os porquês são mais claros para os franqueados, o nível de engajamento é maior e o nível de atrito é menor. Em geral, as equipes franqueadoras estão tratando muito dos comos, e ok, é importante, mas a gente também tem que tratar os porquês. Por isso a gente fala aqui know-how, que é o how é como, mas o know why. Por que eu preciso aprender isso? Quando eu tenho que aprender isso, né? Acho que esse é um desafio gigantesco das redes. Que aula eu tô tendo aqui, gente. Pelo amor de Deus, deixa eu entender como que funciona. E aí, até o cara que veio, que sentou aqui, deu uma lição. Depois você assiste o podcast dele aí, o Paulo César Mauro também. Uau, outra fera também. O cara que veio aqui falou... Em 94 eu li o livro dele, O Guia do Franqueador, tá? Só para registrar aqui, que eu li muito. Martin Mendelssohn, que era um consultor britânico, mas nessa época eu li o do Paulo César Mauro, 94. O podcast é um dos mais assistidos da nossa playlist. Ponto interessante. A gente ainda está no começo, está nessa formatação. Muitas empresas que formatam o negócio, depois que formatar, decidem não expandir. Porque descobre o que tem que fazer pelo franqueado, como tem que fazer, como que é esse negócio, e descobre que tem que parar de fazer, entre aspas, parar, né? De ser aquele dono de negócio para ser dono de uma franqueadora e começar a lidar com as pessoas de uma maneira diferente. Então, anteriormente ele só lidava com o colaborador, agora o franqueado, que não é nem um colaborador e não é nem um sócio, está no meio do caminho ali. Então, muita gente acontece, com você também acontece, depois de você formatar, decidimos
não seguir. O nível de esforço que vai ser necessário e o nível de investimento, muitas vezes, né? Por isso que é importante fazer essas simulações, fazer o business plan da franqueadora e do franqueado de 5 anos, de acordo com o potencial, para avaliar, falar, poxa, todo esse esforço para isso, quanto eu vou capturar? Né? Que taxa que é viável, né? Numa taxa de royalties, uma taxa de marketing que é para um fundo, não é uma receita, ou mesmo uma taxa de franquia. Essa modelagem é financeira, mas este aspecto cultural é fundamental, de saber lidar com esses parceiros, né? De ter essa capacidade de integrar esses parceiros todos, que são os franqueados, que tem um contrato por trás, ok, ele vai continuar existindo, mas muito mais do que um contrato, nós estamos falando de uma relação, né? De uma relação de confiança. Aliás, vivenciando vários sistemas de franchising, eu uma vez convivi com um cliente nosso que tinha um problema muito sério de conquistar o engajamento dos franqueados, e aí eu fui tentar descobrir um pouco. Logo no começo da relação, existia lá o investimento necessário de uma das coisas que o franqueador vendia para o franqueado e que custava, vou dar o dado aqui, 200. E um equipamento X custava 200. E aí eu estava um dia apoiando, né, na consultoria esse franqueador, e eu comecei a participar dos processos de expansão, implantação. E um dia um franqueado trouxe um folheto do Walmart, o Walmart tinha acabado de chegar no Brasil, falou, esse que você está me vendendo por 200, eu compro no Walmart por 20. Eu estou tentando trazer para você aqui, Zé, uma frase que eu cunhei, está no meu livro Gestão Estratégica do Franchise, meu e dos meus sócios, que é assim, aonde há confiança, há tolerância. O que eu quero dizer? Essa relação com esse franqueador já começava com rusga no primeiro momento, em que aquele equipamento, não importa qual custava 20, e a proporção era essa, 20 contra 200 que ele revendia. E aí o franqueado perguntou, mas por que você vende por isso? Não, porque está dentro do conceito, etc. Ok, o franqueador tem todo o direito de ter essa proposta de valor. O franqueado também tem todo o direito de olhar e falar, não faz sentido. Então, a gente tem que olhar para essa cadeia de uma maneira com uma visão muito mais de prosperidade, de abundância, do que de restrição. Sim. Não é neste equipamento que o franqueador tem que gerar valor para o seu negócio. É numa relação muito mais ampla. Não é na taxa de franquia. Não é só na taxa de franquia. Ela tem um valor gigantesco, ela remunera uma série de custos da franqueadora. A expansão. A expansão, uma equipe, um suporte, um treinamento inicial, ela é super legítima e, na minha visão, super digna. Mas ela tem que ser equilibrada. Mas numa relação que começa dessa maneira, o franqueado já sente que não está sendo tratado com uma certa integridade. Não à toa, nós temos hoje uma pesquisa de engajamento. Tem mais de 100 pesquisas feitas no mercado de franchise brasileiro. Tem franqueadora grande, gigante, que já fez 4 edições da pesquisa, que a gente mede não somente nível de satisfação do franqueado, mas a gente mede nível de engajamento. Satisfação fala com a cabeça. Estou satisfeito com o marketing, estou satisfeito com o manual, estou satisfeito com o suporte. Engajamento fala com o coração. Quando eu tenho um problema, eu sou tratado com justiça, eu sinto que posso... Eu sinto que sou respeitado pela franqueadora, então a gente consegue mensurar aspectos mais emocionais da relação e consegue criar um indicador. A gente criou um algoritmo para isso e a gente tem o IEF, Índice de Engajamento de Franqueados, e o ISF, Índice de Satisfação de Franqueados. E as empresas que passam por essa pesquisa, primeiro, contratam a gente, as respostas dos franqueados são anônimas, para que o franqueado tenha muita liberdade para dizer o que ele quiser dizer, né? O que ele quiser dizer, e a gente mede também o NPS. E aí eu comparo, como eu já tenho hoje uma base de mais de 100 pesquisas, não empresas, mas pesquisas, mais ou menos umas 80 empresas, eu comparo empresas de segmento, eu nunca comparo a nota. Mas eu consigo dizer, olha, na parte de consultoria de campo, o nível de satisfação é de 57%. A média do mercado é 70% e a média do teu segmento é 75%. E quais são as melhores práticas aqui? Por que a gente está dizendo isso? Porque a gente entende que a confiança antecede o engajamento. E você quer ter relações mais produtivas com o seu franqueado, você precisa gerar engajamento. E para gerar engajamento, você precisa ter cultura de franchise, né? Que eu acho que é um pouco do que a gente vai trabalhar. A gente estuda com muita profundidade isso, é isso que a gente quer trazer. Uma das coisas que eu acho que é importantíssimo. As pessoas não vão fazer aquilo que você quer até elas saberem o quanto você se importa por elas. Concordo, e que elas entendam também o porquê. Eu insisto nisso. Porque se não fizer sentido para mim, para o adulto é o seguinte, se não fizer sentido, ele não aprende. Uma das coisas que eu falo, quando todo mundo está lá, converse com o franqueado, não pode ter medo. Como que está a sua unidade? Está faturando? Está ganhando dinheiro? Porque não está. Beleza, vamos correr então, vamos ver o que está acontecendo. Mas eu não estou, mas aconteceu isso, já estou resolvendo e a gente vai seguir. O problema é você não perguntar, é você não querer saber. E aí
eu entendo que a maior quantidade de processos que pode ter aí na justiça contra franqueador é por franqueador esquecer do franqueado. Falta de empatia, não demonstra um interesse genuíno, né? É. Eu fui consultor, eu comecei minha jornada como consultor de campo. Na Mil, eu fui consultor de campo, né? Virei um gerente de franquia, mas eu era um consultor de campo, consultor de negócio, que visitava o franqueado. E quando eu sentei na cadeira de franqueado, por conta de um desafio que um franqueado no Rio Grande do Sul teve, e eu tive que assumir sua cadeira, ali o franchising se abriu para mim de verdade. Porque eu conto essa história nos nossos programas. A gente tem um curso aberto, que está na 49ª turma. Nossa. E a gente já fez mais de 120 in company, que chama-se Consultoria de Campo e Negócios. A turma 49 vai acontecer agora em julho de 2024, no final, na última semana. E eu abro o curso contando que eu comecei como consultor de campo. E eu tinha 2 anos de franchise, a unidade do franqueado quebrou. Eu precisei assumir como gerente da franqueadora, mas precisei assumir para fazer a operação reestruturar e depois revender para um outro franqueado, que foi o que aconteceu. E aí eu fiquei 2, 3 meses lá na operação, agindo como franqueado, saí da sede, saí do ar-condicionado e fui para o campo. E nesses 2 meses, eu tentando salvar lá, tinha um emprego de 50 pessoas. Zé, eu tinha 25 anos de idade. Olha a maturidade, né? Eu tinha muito desejo, mas experiência pouca. Mas o time muito bom, no Rio Grande do Sul. E aí, tentando reestruturar a operação, para quê? Para manter o emprego da galera. Porque a galera era boa. E aí eu precisava gerar performance na unidade, enfim, precisava arrumar algumas coisas. A gente recomprou a operação no franqueado e foi um trabalho de turnaround, como se diz aí. Bom, 2 meses e meio, 3 meses, eu arrumei um pouco da casa com o time e falei pro meu chefe, meu diretor na época, Paulo, pode mandar aí o consultor de campo que eu estou preparado. E aí o consultor de campo foi visitar a minha unidade. Eu já na postura de franqueado. Sim. Essa história eu acho ímpar, acho verdadeira, porque aconteceu comigo. Aí o Gilberto ficou lá 2 dias na unidade e eu ansioso para saber o relatório, né? Aí ele me vira e eu vou contar de maneira um pouco pedagógica aqui, brincando um pouco, mas a essência foi essa. Olha, eu preciso te dizer aqui, a luz lá do auditório estava queimada, o banner estava torto, você usou uma imagem antiga e precisou fazer o jardim ali na frente, que não sei o quê. E aí eu falei, esse é o relatório? Eu fiquei 2 dias esperando, estou há 3 meses esperando uma visita, e aí esse é o checklist que você vai me apresentar, e eu tirei X% no checklist. Aí foi minha grande reflexão na década de 90, que eu falei assim, nenhum franqueado acorda de manhã feliz da vida dizendo assim, nossa, hoje vem um consultor fazer um checklist na minha loja, na minha escola, na minha agência, no meu escritório. Nenhum. Agora, todos os franqueados acordam felizes e franqueadas que, se você vier para ajudar a melhorar a minha performance. E aí, eu preciso trazer o crédito aqui, porque eu falei assim, poxa, quem treinou o Gilberto para fazer essa porcaria de trabalho? Esse que vos fala. Porque para mim, franchising era trilho, era checklist, era padrão. A partir daí, Zé, nasce uma angústia de como é que a gente ajuda a desenvolver consultores de campo e na Praxis Business. A gente criou essa nomenclatura, algumas empresas estão usando, franqueadoras usam, mas algumas consultorias acabaram, não sei se inspirando na gente ou não, mas a gente criou o consultor de campo e negócio, por quê? Porque mais do que campo, esse consultor olha negócios. Então a gente está na turma 49, como eu disse, mais de 120 interno, para quê? Para ensinar esse time de suporte a melhorar a relação com os seus franqueados, mas sempre, no que você acabou de falar, eu faço um exercício com eles perguntando assim, em uma palavra. Geralmente são 50 participantes por turma. Uma palavra. Defina a missão principal do consultor. Da consultoria, não do consultor. Elo, relacionamento, uma palavra só. Engajamento, missão, cultura. Lindas palavras. Mas, vou dizer, experiência própria. Mais de 90% das turmas, a palavra resultado. Performance. As palavras não aparecem. E a gente só existe enquanto franqueador para ajudar o franqueado a melhorar a performance. A gente precisa ter isso em mente. E aí daí nasce essa minha inquietude de construir um curso para ajudar, porque um dos elos mais importantes e estratégicos em cultura de franchise para gerar engajamento é o suporte. Um suporte segmentado via uma consultoria de campo cada vez melhor, Zé. Faz sentido para você? Faz sentido. Esse negócio de resultado e também está muito ligado ao franqueado. Porque não é, tal franqueado quer ter um lucro de 20 mil e você pega um outro cara ali que está faturando menos, você quer ter um lucro de 20 mil? Não, para mim 5 mil tá bom, porque a partir disso aí eu vou ter que fazer um esforço que eu não quero fazer.
E 5 está dentro do meu orçamento. Tá bem. É o que eu do que quero. é possível para mim. Porque a gente acha que todo mundo que abre um negócio quer ficar rico. Não é. Não é. Nem todo mundo tem essa ambição, né? E a gente precisa entender o que o cara quer e como que é. Vamos acolher isso. E a partir desse sentimento aí, vamos buscar o seu resultado, aquilo que você espera, aquilo que você quer. Então, essa empatia, vestir o sapato. Então, um negócio de franquia há 14 anos, 11 selos de excelência, dados pelos meus franqueados, exatamente. Que é uma conquista dificílima, porque tem que ter 75% de satisfação lá, dada pelos franqueados. Há 11 anos consecutivos. Parabéns. Mas a grande questão é, se você não vestir o sapato do franqueado, você não vai ter. E aí, até no início, quando a gente falou lá que as franqueadoras desistem porque vê que o esforço é muito grande mesmo. O sonho tem que ser muito grande, o negócio tem que ser bom. Você tem que querer falar assim, ó, o que eu tive para mim, eu quero ajudar outras pessoas. E se você olhar ali para os royalties das 10 primeiras unidades, você não vai fazer o negócio. Concordo contigo, por isso que a gente fala que é gerar prosperidades. E esse porquê tem que estar muito claro. Tem que ter uma visão de longo prazo, né? O lifetime value, né? O do próprio franqueado, o tempo que ele permanece com você. Então, acho que tem vários elementos. É óbvio que essa modelagem financeira tem que suportar tudo isso. Né? A gente está num business cujo o lucro é fundamental, é premissa fundamental. Mas eu tenho que ter esse interesse genuíno e mais. Acho que as franqueadoras têm uma responsabilidade, Zé. Aliás, vou dar um dado para você que justifica essa minha posição. Há 7 edições, a gente faz uma pesquisa chamada Franchising Frame. É feita pela Praxis Business em conjunto com o Grupo MD, do Denis Santini. Tá? E a gente está na 7ª edição. Agora, em 2024, está na 7ª edição. A gente vai publicar o relatório provavelmente daqui a um mês. E a gente pergunta para essas franqueadoras, só franqueadoras participam. O último dado que eu tenho desta 7ª edição, já tem mais de 100 franqueadoras com 250 unidades em média cada uma. E uma das perguntas que a gente fez é, franqueador, por que na sua rede fecham unidades franqueadas? Motivos de fechamento. Esse é um dado que eu venho falando há algum tempo. Na última edição chamou atenção. O número era um pouco menor, esse ano foi maior, esse ano de 2024. 70% dos franqueadores alegam por comportamento inadequado do franqueado. Vou repetir. 70% dos motivos alegados de fechamento, isso aqui na perspectiva só da franqueadora. Sim. Franqueados não são entrevistados nesta pesquisa. A gente entrevista isso lá nas pesquisas de engajamento, que é uma outra pesquisa, que é extremamente importante também ter a perspectiva do franqueado. Mas fazendo um recorte, olhando para franqueadores, por isso que é franchising frame, para criar uma moldura, 70% alegam que o motivo é um comportamento inadequado. O que é comportamento inadequado? Falta de protagonismo, falta de desejo de querer fazer acontecer, falta de ambição, falta de conhecimento do papel das partes, de achar que as coisas estão prontas e não fazer. Então, esta é uma perspectiva de muita franqueadora. Então, o comportamento empreendedor, Zé, a gente precisa colocar uma lupa sobre isso. O comportamento protagonista, nem todo franqueado tem comportamento empreendedor, na minha visão. Uma das coisas que eu acho que quando a gente se associa, uma brincadeira, né, de ABF, a ABF devia dar uma bola de cristal para você saber o que o franqueado ia fazer depois e também um pouco de Rivotril, né? Manda um Rivotril por mês lá para aguentar, porque uma não pilulazinha. É fácil. E, assim, às vezes a gente olha pro franqueado, cara, o cara tem o perfil, aquilo ali mesmo. O cara se apaixonou nos pelo olhos, negócio. né? Pô, esse vai. No primeiro mês, durante o treinamento, você fala, poxa. A jornada empreendedora é muito difícil. A gente precisa gerar mais autoconsciência. Né? A gente tem feito uma ferramenta de assessment para perfil comportamental. Se a gente não investir no autoconhecimento, a gente não vai conseguir evoluir. Por isso que a franqueadora precisa se preocupar, né, no onboard, de trabalhar mais temas de comportamento empreendedor. Ponto 1. Como nós estamos falando de cultura de franchise, já queria dar algumas dicas aqui. Vamos Segundo ponto, equipe de suporte da franqueadora. Em geral, quase todos nunca empreenderam na vida. Não tem mal nisso. A carreira executiva tem desafios gigantescos. Eu já fui executivo e sou empreendedor. Então eu sei os dois lados. Não tem, eu nunca empreendi, eu sou menos, sou mais. Não. São duas complexidades distintas. Mas, aliás, empreendedor, segundo a Endeavor, tem dor no nome, né? Nem todo mundo está disposto a passar por isso. No pain, no gain, como diriam os americanos, os ingleses. A língua inglesa, sem dor, não tem ganho. Então, qual é o meu recado principal? E eu tenho defendido essa tese há muitos anos. Se você nunca viveu, se você nunca empreendeu na vida, você não tem a mínima dimensão do que é correr risco.
do que é colocar, às vezes, um dinheiro ou um tempo da sua vida muito precioso em prol de um negócio, né? Arriscando um negócio. Então, o tema de cultura de franchising é equipe de suporte, estude mais empreendedorismo, ouça podcasts como esse, assista, né? Não só ouça, assista. Leia Pequenas Empresas, Grandes Negócios, acesse o site da BF, o portal do franchise, lá com o Beno, tem milhares de cases, vai estudar comportamento empreendedor, porque assim você vai criar mais empatia com o empreendedor. Deixa eu dar um exemplo. Teve uma vez no grupo lá da Praxis Business, que a nossa profissional de marketing, uma querida, tinha feito a peça de manhã e eu aprovei e até durante o dia inteiro ela não colocou no grupo, né? E era um tema importante, chegou quase no final do dia, eu postei, né? No grupo interno da Praxis Business, ela falou, nossa, o Adir é muito ansioso, né? Bom, a gente tinha aprovado de manhã, isso era tarde. Bom, eu preciso dar uma dica para quem está ouvindo isso aqui. Empreendedor ansioso é pleonasmo. O empreendedor tem um senso de urgência que é um absurdo. Ele tem que pagar um monte de conta, tem que pagar um monte de... Ele tem uma preocupação muito grande de salário, de responsabilidade social, além do lucro, né? Ele tem um monte de gente, fornecedor. A gente carrega isso. Então, este senso de urgência é muito diferente de quem às vezes é numa carreira executiva. E, de novo, não tem mal. Então, estude mais empreendedorismo para você ter mais empatia, para diminuir, para chegar no que você falou, demonstra um interesse genuíno nesta conversa com o franqueado, né, Zé? E tem um ponto interessante, assim como em algum momento a gente se decepciona com o franqueado, e aí mesmo quando tem esse tipo de decepção, o franqueador também tem uma parcela, porque, enfim, o contrato não foi assinado por um só, o franqueador assina também, mas tem aquelas que você fala assim, poxa, eu vou assinar ali vamos lá, você acredita no negócio, acredito. E eu vou dar um salto de fé. Eu falo em vários podcasts. Não adianta. O que vai levar essa pessoa é a atitude. E eu digo, as 10 melhores unidades que mais faturam, mais engajadas, os caras não sabiam absolutamente nada de marketing digital. Não sabia o que era. Tive franqueados que já ganharam como melhor unidade e que não tinham Facebook quando entraram no negócio. Olha isso. Mas tinham... Podemos chamar de comportamento empreendedor, Zé? Exatamente. Teve uma vontade, o protagonismo. Tem um tema que é em inglês, que a gente usa muito, que é accountability, né? Que é difícil traduzir essa palavra para o português, mas eu diria que é um senso de dono, você é accountable, você é responsável, né? Pode ver, pensa no seu time, eu penso no meu, quem é muito accountable no seu time? Aqueles que entregam, né? Que não focam no problema, focam na solução. Então, tem um escritor e palestrante que eu sigo muito, que é o João Cordeiro, eu cito sempre ele. Um dia desse eu estava dando uma palestra, eu cito os livros dele, uma pessoa que trabalha com ele viu minha palestra e ele me ligou para agradecer. Eu falei, João, não precisa agradecer, porque é humildade intelectual eu citar a fonte de quem eu estou estudando o tema. Então, ele tem um livro chamado Accountability, e tem treinamento sobre accountability, né? Como se desenvolve mais accountability. Eu acho que a gente tem que desenvolver accountability nos franqueados. Mas o João lançou um segundo livro, né? Depois, aqui tem um pouco da minha visão sobre os livros do João, que ele falou, tem muita gente que leu Accountability, mas teve mais gente que leu o segundo livro. Sabe qual foi o segundo livro que ele lançou? Desculpability. E eu adoro, porque eu acho que ele matou a pau só na capa. Claro que o conteúdo é sensacional, mas só na capa. E eu brinco na minha palestra e digo assim, qual dos dois livros você quer ler para a tua vida? Porque tem uma coisa que me incomoda profundamente no franchising há anos. É você informar o franqueado ou a franqueada que amanhã o consultor ou a consultora vai passar na sua unidade, na sua loja, escola, escritório, agência. Né? No caso de negócios que tem uma presença física, Sim. Ou mesmo os que não são presença física, mas vai fazer uma visita. Sim. E aí esse franqueado ou franqueada pega o telefone, passa um WhatsApp, liga para gerente, para o supervisor e fala, arruma a unidade, porque o time da franqueadora vem. Zé, aqui já tem um erro brutal. Sim. Você investiu como franqueado X mil dinheiros da sua vida, do seu sonho. Essa unidade não está preparada para o consultor. Essa unidade tem que estar preparada para o cliente, para o freguês, né? A gente está aqui no interior de São Paulo, gostando dessa linguagem do freguês. Então, quando eu estou pensando em que eu tenho que preparar minha unidade como franqueado para um consultor chegar, acho que não tem clareza de quem é o empreendedor desse negócio. Não, sem dúvida. Então, esse grau de consciência de atuar como empreendedor, como empresário, é uma jornada muito difícil. E eu falo por experiência própria que sempre tive um desafio gigantesco de ser empreendedor. Todo mundo tem que lembrar o seu ponto de partida e ele diz muito sobre essa capacidade de tomar risco ou não. Né? E aí, durante muitos anos, eu tive
muita preocupação de, poxa, como é que eu vou empreender e não ter aquela coisa garantida, né? No dia 10, no dia 15. Cara, eu empreendo há mais de 15 anos pela Praxis Business, e depois, anteriormente, cara, teve um mês só que a gente teve problema, que foi o primeiro mês da pandemia, né? E, então, assim, se eu soubesse, eu teria empreendido antes, né? Assim, porque quando você empreende, Zé, você sabe melhor do que eu, que você empreendeu antes de mim, em termos de idade, a gente desenvolve um monte de competências que a gente não tinha a mínima ideia que a gente tinha, né? Quando a gente está animado, apaixonado, quando o nosso porquê é forte, né? Uma história rapidinha aí que eu conto também. Quando eu fui convidado, fui o terceiro elemento a ser o sócio da Guias. Já tinham criado o nome, o modelo, me convidaram lá, talvez esse cara aí pode nos ajudar. E um dia eu fui numa reunião com eles, Adir. E aí eu tava lá e os caras falando de banco de dados, não sei o que lá. Daí, bom, viemos embora, montei no carro para vir embora, dirigindo, falei, Tony, fala um negócio para mim, cara. O que é banco de dados? Vocês não pararam de falar de banco de dados, não tem a mínima ideia o que é banco de dados. Ele falou assim, não, Zé, fica tranquilo. É igual Excel, é linha e coluna. Falei, Tony, o que é Excel, cara? Um ano depois eu estava sozinho no negócio, os dois já tinham saído, fui aprender, então eu falo que conhecimento é a base, sem conhecimento você não faz nada. Mas sem atitude, sem o desejo de querer o conhecimento, né? E aí o Denis também já veio aqui da MD e falou, né, 50% é do franqueado, 50% é do franqueador. É o que a gente defende também. Só que o 50% do franqueado é 100% do franqueado. Assim como o da franqueadora é 100%, que é o dia a dia dela, né? O franqueador não vai lá tocar uma lâmpada pro cara. Não vai, é seu negócio. Ele define qual é o padrão da lâmpada, né? Tá lá nos manuais, tá no playbook, tá na extranet. Sim. Agora, Zé, eu acho que desses 50-50, eu tive o privilégio de ter feito mais de 500 palestras em convenções, como fiz na Guias. Fui honra, tenho foto até hoje no 4 Estações aqui em Indaiatuba, que eu já fui com os meus filhos lá, porque é um hotel fazenda muito legal. E nessas mais de 520 palestras, que é falar do papel das partes, eu sempre trago a seguinte reflexão: 50 da franqueadora, 50 do franqueado. E hoje eu sou conselheiro de algumas marcas franqueadoras, eu sento no conselho. E eu acho que isso me expõe mais ainda aos problemas das franqueadoras, isso me torna mais forte, ou pelo menos mais atento e mais consciente da minha ignorância, quanto eu preciso estudar. Mas o que eu tenho defendido é, quando os 2,50 estão bem definidos, a soma pela sinergia dá 120, 130, 140. Quando os 2,50 não estão bem definidos, a soma dá 65, 67. E aí começa a ter um monte de atrito, um monte de problema, e aí eu trago um pensamento filosófico de Leandro Carnal, que eu também cito nas minhas palestras. E eu tenho estudado muito a filosofia, porque a filosofia ajuda a gente a pensar melhor. É assim que eu enxergo a filosofia. E o Leandro Carnal define que os conflitos são necessários para evitar os confrontos. Explico. Conflito é embate de ideia, de perspectiva, de ponto de vista. Confronto é guerra. Confronto eu puxo a arma. Quando a conversa não deu certo. Quando eu não consegui estressar o conflito. Então, o confronto, eu pego o meu tanque de guerra e invado. Eu puxo o meu contrato e te excluo. Então, quando falam assim para mim, minha rede tem muitos conflitos, eu falei, que bom. Porque o conflito é embate de ideia, de perspectiva. E aí cito o Mário Sérgio Cortella, no livro dele, Qual é a Tua Obra? Que ele fala assim, uma empresa de excelência, e aí eu parafraseei, eu mudei para uma rede de excelência, é aquela que nem todo mundo pensa igual, mas na hora de agir, age junto. Porque a gente não vai pensar igual. É importante que a gente saiba os 50-50 e que dos 50 da franqueadora é papel dela desenvolver a marca, o know-how, o know-how, a estratégia, a visão de médio e longo prazo. Isso é papel da franqueadora. Ser um hub de conhecimento. Hub de conhecimento e proporcionar os benchmarks. Agora, é função do franqueado executar isso no ponto de venda, na escola, na agência, na loja. É papel do franqueado treinar o time. Então, quando a gente dá mais clareza sobre o papel das partes, a gente diminui os atritos e, de novo, insisto, vamos tratar com mais maturidade o conflito para evitar o confronto. E se me permite, mais uma fala de uma experiência que me aconteceu nas últimas 2 semanas. E eu fiquei pensando, enquanto vinha de Valinhos para cá, dirigindo o carro, pensando, refletindo sobre o que poderia ser a nossa conversa, para eu tentar ser positivo, para eu tentar agregar, né? Aliás, adir em português significa somar. É mesmo? Então, adir é somar, é adicionar. Então, se eu não vier para somar, não serve para nada, né? Então, há umas 3 semanas, a gente entregou um diagnóstico para um cliente, que é as suas notas de engajamento, satisfação e NPS, mas a gente não é uma empresa de pesquisa, a gente é uma consultoria. Então, à medida que o franqueado dá uma nota e a gente explora, a gente traz todo o diagnóstico e o que tem que ser feito. E esse gestor, que não vem do franchise,
ficou muito chateado com a gente. E aí qual é a reflexão que eu queria trazer? É um ficou grande gestor. Ele ficou chateado com a mensagem, com o Então, mensageiro, em vez é de dar isso, mensagem. É isso, Zé. Cultura de franchise se preocupa menos com o mensageiro, foca mais na mensagem. Se você não entender isso, e assim, de novo, é um grande gestor, com a competência técnica absurda, o negócio vem dando EBITDA, só que falta um traquejo para lidar com os franqueados. Então você matou o que eu ia falar. Não se preocupa só com o mensageiro, se preocupa com a mensagem. Foca na mensagem. Ela tem uma essência. Seja qual franqueado. Seja qual for. Pega o selo de excelência da BF, que é um relatório sensacional. Se você conseguir o selo, celebra com seus franqueados, mas pega o relatório. E eu vou te dizer, eu conheço poucas empresas que fazem isso. Pega o relatório, estuda, compartilha com o time, porque a BF manda um relatório excepcional. E discute com o time, olha aqui, ó, marketing, a gente pode aprimorar, logística tem essas deficiências, ó, em suporte, em treinamento, porque o franqueado está te dizendo. E constrói um plano e divide com esse franqueado, porque você não vai conseguir sanar tudo aquilo. Mas no momento que você dá uma perspectiva de longo prazo para ele, de médio prazo, ele se aproxima mais de você. Ele reconhece essas vulnerabilidades e junto com você constrói. Não, e assim, eu sou totalmente a favor de contratar consultoria, tanto é que o Felipe da Maré Brasileira esteve aqui, o melhor franqueador de 2024, e vocês da Praxis têm uma mão ali, então... Mérito dele, do Eduardo. Não, a gente cara, trabalhou com eles, mas o terreno lá é muito fértil, mas né? a grande questão é o seguinte, não adianta contratar uma consultoria se você não escuta nem a consultoria e muitos mesmos franqueados que às vezes vão te direcionar e te economizar anos de problema no seu negócio. Que a gente que tá na linha de frente, tá lá no... Eu brinco, tá lá no campo de guerra, tá tomando tiro, cara. Você escuta... Traz essa reflexão, escuta teu time de campo, cria rotinas mensais, semanais, quinzenais, seja qual for a periodicidade, para ouvir o que o campo tem para dizer. Tem muita sabedoria ali. E, claro, organiza isso, né? Mas aí eu acho que vale muito... A gente se entende lá na Praxis Business, eu tenho feito essa reflexão com os meus sócios, eu acho que ainda está na primeira pessoa do singular. Não virou primeira pessoa do plural. Essa é a minha tese. Cultura vira cultura quando vira a primeira pessoa do plural. Geralmente nasce do fundador, na primeira pessoa do singular, e quando todos começam a falar nós, aí vira a primeira pessoa do plural, vira cultura. Eu tenho dito que a nossa empresa é uma empresa de sementes. É meu papel estudar o mercado, estudar o terreno, para trazer uma semente que vá florescer, que vá gerar frutos, né? Que vá crescer. Esse é meu papel. Tem que estudar a genética, enfim. E o papel do cliente é o terreno. Então, às vezes uma semente nossa tem terrenos que são mais férteis do que outros. Claro que eu não estou culpando o cliente, não deu certo, o terreno é fértil. Não, pode ser que a minha semente não foi bem estruturada, não foi bem estudada. É 50-50 também numa relação, e eu não me eximo disso. Mas tem lugares, e aí eu cito o Felipe e o Eduardo, e eu fiz participei com eles uma espécie de conselho em 2015, 2016, e eles são jovens hoje, você imagina há 9 anos, quanto jovens, mas sempre falo, são dois, vou chamar aqui carinhosos, 2 moleques, e o moleque aqui é carinhoso, não é moleque de molecagem, e eu falo moleque mesmo porque traz uma perspectiva de empreendedores jovens, com uma perspectiva de franqueadores, uma preocupação muito genuína. E naquele momento, 2015, 2016, nós construímos um diagnóstico, depois refizemos vários trabalhos, eles já tinham interesse genuíno em fazer a rede crescer. Então, o terreno lá é muito fértil. As sementes que a gente jogou, com a cultura deles, por exemplo, o Felipe faz lá treinamento de novos franqueados, todo mês tem novos franqueados. Ele se considera um grande treinador, né? Então e aí ganhou a franqueadora do ano pela BF e 2 anos seguidos pela Pequenas Empresas, Grandes Negócios, a microfranquia, né? Sim. Então, é gente que tem um interesse genuíno. Tem problema a rede? Claro que deve ter, como qualquer rede. Mas a forma de lidar me parece fazer uma diferença. A isso eu dou o nome de cultura de franchise. Uma das coisas que a gente tem na cultura da Guia é nossa missão. A gente baseia nisso, é gerar felicidade através de negócios pela internet. Que legal. A gente não coloca assim, vem aqui ser feliz. Não, você não vai ser feliz. Cara, vem aqui ajudar os outros. Aí tem o papel da franqueadora, do franqueado, do cliente perante ao usuário, porque a gente faz, quando a gente atende, o meu franqueado atende o cliente, ele não está atendendo o cliente pelo cliente, nosso negócio é B2B, atende pelo esse cara aqui. A gente atende grandes clientes, grandes redes também, onde que se a gente não chegar com uma informação para aquele cara, em algum momento ele não vai comprar, não vai fazer o melhor negócio possível. E é isso que a gente tem que colocar. Então a gente vem trabalhar para o próximo, e através disso, quando eu dou um exemplo, quando o cara assinou o contrato,
É uma missão forte nossa, mas ela é atingível, só que ela é volátil. Ele assinou o contrato de franquia. Como que você está se sentindo? Muito feliz. Falei, nesse momento, eu atingi a minha missão. Perfeito. Só que, e agora? Agora é o treinamento. Vamos se preocupar com o treinamento. E assim vai. E essa tensão que a gente passando para o franqueado, que a gente tem esperança que ele passe para o cliente. Ô Zé, você trouxe um ponto que eu acho sensacional, e conhecendo a cultura e te conhecendo, isso conversa muito com o que a gente acredita. A gente tem se dedicado muito na aprendizagem, né, corporativa. Então, como é que a gente ajuda as franqueadoras a criar um processo de transferência de know-how e know-why de uma maneira melhor? A gente produz conteúdo digital, a gente fabrica o conteúdo, aplica o conteúdo, mas a gente tem dedicado uma atenção muito grande ao onboarding dos franqueados. Ao processo, a gente pesquisa naquela franchising frame o tempo médio. Depois a gente pode, eu dou essa informação com mais precisão, mas o tempo médio de treinamento no franqueado tem sido 5 dias, extrapolando aqui. Sim. Claro que varia de segmento, etc. Então, o onboarding. E o que é preocupante? E eu estou falando com experiência própria, né, de mapear. Vou dar um exemplo de um case que eu acho que é um tema, é uma empresa que a gente gosta muito, que é o André Belz, diretor da BF Sul, que é da Rockefeller Language Center. A gente fez todo o processo, mapeou todo o processo e construiu todos o conteúdo do onboarding. A gente foi entender, a gente, no onboarding, trabalhar a cultura de franchising. Cria videoaulas para o franqueado saber, cara, vai ter 50-50. Você está numa franqueadora, você é franqueado. O que é isso? Tem uma lei. Então a gente pensa, o método de venda, como contratar funcionário. Se preocupar mais com o onboarding, na parte de capacitação, e só entregar informação que o franqueado precisa usar naquele momento. Exemplo prático. Não adianta você me falar, tem um relatório que daqui 3 meses você vai preencher, eu te ensino agora. Eu não vou processar essa informação. Me ensina daqui 3 meses, porque a capacidade do adulto, né, a capacidade cognitiva, ele tem uma preocupação gigantesca em me dar essa informação que eu vou usar agora. Né? Tem um livro que eu li há muitos anos que me fez muito pensar, que é Obrigado pela informação que você não me deu. Cara, isso antes da época dessa infoxication que existe, 2006, Norman Kastenbaum. Obrigado pela informação que você não me deu. Você me deu a informação mínima necessária que eu precisava agora. Então, o que eu recomendo para os franqueadores é estruture melhor seu processo de onboarding, porque está integrando. Se você quer franqueados que se alinhem mais à sua cultura, comece a culturá-los agora. E mais, tem uma célula no suporte segmentado, que é outro tema de cultura de franchising, tem um suporte segmentado. One size fits all, que é uma frase que um tamanho serve tudo, não serve mais para o franchise. Segmenta, cria quadrantes. Né? E um dos quadrantes que a gente acha mais importante é o quadrante que a gente chama de berçário. A franquia acabou de nascer. Esse franqueado não sabe andar ainda, não sabe falar, fazendo uma analogia à condição humana. Então, ensine-lhe a falar, né, a andar. Estou fazendo aqui estou parafraseando aqui, eu estou criando uma analogia para facilitar a compreensão. Então, essa célula de berçário, que inclusive o Felipe faz muito bem lá na Maria Brasileira, também foi um dos trabalhos que a gente ajudou lá na segmentação, que é a cultura bem. E essa célula pode durar uns 6 meses em geral. Então, olha só, onboarding. Então, estratifique e estrutura o conteúdo mais adequado para esse franqueado. Não adianta, eu vou falar tudo que eu preciso falar. Ele não vai assimilar. A gente assimila 10, 15, 20, 30%. Se não fizer, então, menos ainda. Então, estratifique esse conhecimento e tenha uma célula de apoio que é depois da implantação, porque também tem que ter uma célula de implantação, fazer a operação abrir, e uma célula que ajude nesses primeiros meses a quê? Conquistar mais cliente, a manter um padrão de operação, a manter um time estável, aquelas coisas mínimas necessárias para uma operação crescer no futuro. Não tenha tanta ansiedade. Então, dosar isso via onboarding e via uma segmentação são 2 elementos fundamentais de cultura de franchising, que é o tema da nossa conversa. E não tem como você ter um treinamento e deixar o franqueado para resolver. Então, eu falo, a gente abriu o treinamento ontem, de um time de franqueados que estão sendo treinados, fala assim, ó, o treinamento começa hoje, mas ele não acaba. Não acaba nunca mais. É o lifelong learning, né? Ele não acaba. A gente tem uma imersão de 10 dias puxado, porque a gente tem que dar uma visão geral do negócio, mas eu falo que o mais importante, esquece o conteúdo. O que a gente quer apresentar para você é o time que você está. Mais importa quem está do seu lado na trincheira do que o seu inimigo. Saber quem eu posso acessar na hora da guerra, né? É isso aí. Porque você pega lá um inimigo forte com um inimigo fraco com um parceiro fraco,
você vai perder Vai do mesmo perder. jeito. Sun Tzu, arte da guerra, né? Pois é. Ô Zé, eu só queria reforçar aqui que mais do que a quantidade de dias, eu me preocupo mais hoje com a qualidade Sim. e dosar essa informação. Então, Não ser muito. então assim, eu não sou nada contra, eu faço em 5 dias, tá bem, eu faço em 10, tá bem. O McDonald's tem lá a estrutura do Hambúrguer University, que diz que são 11 meses, ok, tá bem. Um dia eu perguntei pro diretor do McDonald's, eu estava lá na Universidade do Hambúrguer, e era 11 meses na época, não sei hoje, né, mas isso tem um ano essa informação, um pouquinho mais. Falei, por que 11 meses de treinamento? Falei, porque o franqueado precisa ter ketchup nas veias. Então eu sempre pergunto, qual é o seu ketchup nas veias do seu negócio? Né? A Renata Vick, na Copenhague, no grupo CRM, ela fala que tem que ter chocolate nas veias. Né? A Domino's Pizza, que a gente atende, diz que tem que ter molho nas veias, né? Molho de tomate nas veias. Então, qual é o teu ketchup nas veias? A gente fala que tem que ter sangue azul. Sangue azul. Então, é importante você criar essa analogia, mas eu insisto, dose melhor essa informação. Estruture. Vá trabalhando por meio de pílulas, né? E este lifelong learning, educação continuada, não pode se perder de vista. Muitos franqueados param porque não desejam evoluir. E a gente está falando de redes muito longevas, redes que têm esse desafio de trabalhar com que este franqueado ambicione querer se desenvolver. Porque às vezes, muitas vezes, eles conquistaram coisas, mérito do trabalho deles, mérito do esforço, e às vezes se acomodam. E, de novo, eu não estou falando de idade. Porque tem muita gente que eu conheço que tem mais idade, mas que tem um espírito aberto ao aprendizado muito grande. Sim. Aí eu tenho que parafrasear Raul Seixas, que eu amei de paixão enquanto jovem e amo, continuo amando enquanto músico, que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Tá chato viver com gente de velha opinião. Não é gente velha, é gente de velha opinião. Tem uma diferença brutal aqui. E aí há um ponto também que para mim que é um suporte muito grande do franchise, a gente se conheceu lá da BF, que eu sempre falo, ó, não é que você escolher uma franquia que tem o selo de excelência ou associada à BF, ela vai te dar uma garantia de sucesso, porque tem muito da sua aplicação ali. Mas já é um caminho, né, de você... Quantas vezes já assisti palestras, painéis seus na BF, e acho que esse é um ponto que você olha para o franqueador, olha para quem está ali. Esses caras estão dispostos a aprender? Se você está escolhendo uma franquia, você tem que estar junto com quem está disposto a aprender. Está mudando. Dentro do meu livro, o Checklist Minha Franquia, eu tenho lá um capítulo falando de inovação. Essa pergunta, e outra coisa, pergunta para os franqueados, essa marca se renova? O que ela faz esforço para trazer o melhor? Que interessante. Então, vou trazer 2 temas aqui. Primeiro, quando a gente entrega uma formatação, um dos capítulos de entrega é orientação de como se associar à BF. Se o cliente quer se associar ou não, é uma decisão dele. Sim. Mas nós, como franqueadores, recomendamos que conhecemos o ecossistema da Associação Brasileira de Franchising e apoiamos e somos parte, né? Então, tem um bem muito grande. Então, a gente entrega para ele se associar. Segundo, a gente criou um roadmap da franqueadora de excelência que tem 6 pilares. Né? E esse roadmap, eu vou citar só o primeiro pilar, que são 6 pilares de uma franqueadora de fato de excelência. O primeiro pilar é modelo de negócio. Onde eu quero chegar? Muita franqueadora não se atualizou no seu modelo de negócio. Você, antes da gente gravar aqui, você falou, Adir, eu não mudei de negócio, mas eu mudei o negócio. Há 23 anos eu não mudei de... Você não falou? Adoro essa frase. Eu não mudei de negócio, mas eu mudei o negócio. E aí, muitos franqueadores que tiveram modelos muito bem-sucedidos pararam no tempo. E não se atualizaram. E vieram outros concorrentes e trouxeram propostas de valor muito mais atualizadas. Então, nesta conversa do candidato, e quando eu estou palestrando lá nas feiras da BF, eu falo, pergunte para o seu franqueador se ele está atualizando seu modelo de negócio. Né? Se ele é associado à BF, se ele possui o selo de excelência da BF, que é uma excelente ferramenta. Se ele não possui, não é ruim, mas é importante que você saiba, ou se ele se credencia a participar do selo. Porque aqueles que se credenciam estão dispostos a ouvir os franqueados. Exato. E a melhorar. Uma ferramenta fundamental. Mesmo que não conquistou. Mesmo que não conquistou. Tem muita marca excelente que não conquistou determinado ano. Teve problema de logística, teve um problema mercadológico, teve algum desafio que gerou um incômodo com a rede e perdeu, teve a perda do selo. Depois ele conquista. Mas o selo é uma excelente ferramenta. As pequenas empresas, grandes negócios, 5 estrelas também é uma chancela bem importante, vale dizer aqui. São chancelas que ajudam você, interessado em franquia, a ter mais informação e pergunte, converse, né? Mas, franqueadores, esse para mim é um dos temas principais da cultura de franchising. O quanto o seu modelo está atualizado para o novo consumidor.
o quanto a sua proposta de valor está em linha com o que o mercado precisa. Aquela discussão antiga para quem tem venda de produtos, né? Loja física, site, e-commerce, que é antiga, mas nem todo mundo conseguiu equacionar isso ainda. Sim. Então, assim, eu me lembro um franqueador que falou assim para mim, poxa, a venda da internet, não sei o quê, o franqueado falou, o franqueador vai vender pela internet. Eu falei, cara, o cliente já está comprando pela internet, você só tem que dizer se você quer participar desse jogo ou não. Claro, estou falando disso de uma época mais passada, mas tem toda uma estratégia phygital, né? Ou physital, ou omnichannel, que precisa ser contemplada. E o cliente está mudando muito rapidamente e é responsabilidade dos 50 da franqueadora, Zé, atualizar seu modelo de negócio. Não, vamos lá. Faz sentido para você, Zé? Inteligência artificial, te mostrei aqui. Você falou para mim agora há pouco. Eu utilizo, se você não sabe, vai começar a saber agora. Até quero aprender também. Para fazer o roteiro aqui dos meus podcasts, eu pergunto pro GPT, cara, o consultor. E me deu eu falei assim, você conhece o Adir Ribeiro? Cara, me deu uma descrição do Adir sensacional. Nem minha mãe descreveria desse jeito. Eu preciso ver quem é esse tal de GPT. Eu preciso falar com esse cara aí. E daí eu falei assim, me faz um roteiro baseado naquilo dos conhecimentos do Adir. Cara, foi fantástico. Imagina, eu sou uma franqueadora de marketing digital e eu não trago isso. Não treino meus franqueados. Isso é cultura. Fora. Isso é cultura, né? É isso. Tem uma fala que eu gosto muito que, para mim, espelha o que é cultura. Sua atitude fala tão alto que eu não consigo escutar suas palavras. Sua atitude fala tão alto que eu não consigo escutar suas palavras. Então, cultura tem muito mais a ver com isso. Eu gosto da definição de cultura, de que cultura é o que a equipe faz quando você não está no negócio. Sim. Eu gosto dessa definição. E, assim, uma das coisas que eu acho que é interessante que você falou, como que você quer que o seu franqueado cuide bem do seu cliente se você não cuida bem do seu franqueado? Não dá para esperar. Adir, eu tenho um assunto que eu queria falar, a gente passou o tempo, mas eu não vou sair daqui sem saber, que é a sua participação em conselhos, cara. Acho que isso é uma coisa que é um salto de carreira, né? Às vezes eu tenho certeza que você é muito bem pago para isso, mas tem hora que você fala assim que você devia pagar para estar lá, porque você vai aprender muito, né? Sem dúvida. Essa jornada de conselheiro, para mim, é uma jornada de lifelong learning eterna. Eu começo em 2012, meu primeiro conselho, eu recebi o convite da autoridade do franchise esse ano, que foi o Altino Cristofoletti, né? Fiz parte do primeiro conselho consultivo da Casa do Construtor. E eu tive muito orgulho nessa participação, lógico, eu não tinha experiência como conselheiro e a própria empresa também estava organizando seu conselho, mas ela já tinha princípios muito claros de governança corporativa, o Altino, o Expedito, a família, enfim, tanto que hoje é uma rede com mais de 700 unidades, certificada, fantástica, um mestre, né, uns mestres do franchise. E aí eu fui estudar um pouco, e eu acho que o maior desafio do conselheiros é você ter identidade clara. Tem uma frase no IBGC, que é onde eu me formei conselheiro, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, tem a Fundação Dom Cabral, tem vários cursos, mas eu fiz o do IBGC, que tem uma frase em inglês que diz assim, o conselheiro tem que tomar cuidado, que é nose in, fingers out, né? Quer dizer, eu posso meter o nariz lá, mas os dedos longe, né? Porque a gestão é do executivo, é do CEO, é do diretor, né? Então, eu tenho apoiado, tenho participado de alguns conselhos, atualmente estou sentado em 3 conselhos deliberativos e consultivos. Você pode falar quais são? Eu posso falar quais são. Eu estou no conselho da Royal Face, que é uma rede investida pela SMZTO, já estou 4 anos lá, tenho 280 operações, estética facial. Estou na Atmo Digital, que é uma empresa de digital signage, de tecnologia, de eventos, produção de eventos, cliente da Praxis Business, que nós formatamos, e hoje estou no conselho com o Arnold, um querido e um conselho excepcional, e agora estou no conselho da Polpa Norte também, que é uma indústria de polpa, de açaí, etc., que a gente formatou um canal de franquias e que fatura aí, eu posso dizer, porque já está publicado na internet, na Exame, R$500 bilhão em Japurá, uma cidade no interior do Paraná, que esse é um Brasil silencioso, eu quero dizer aqui, tem um Brasil silencioso que não é noticiado. Japurá tem 10 mil habitantes e tem esta indústria excepcional da família Zeponi, e fazem um trabalho belíssimo de exportação, multicanal. Franquia está começando agora, mas já tem um time gigantesco. E eu também hoje, por meio de alguns projetos da Praxis Business, a gente participa das reuniões de conselho. Eu não sou conselheiro, mas eu presto conta no projeto. Então, uma delas é o Odonto Company, com quase 2.000 unidades, em que a gente tem que prestar conta do projeto, então a gente participa. Então, eu não sou o conselheiro, mas participo. E além de vários projetos que a gente está apresentando, a franqueabilidade, etc., nós temos que convencer o conselho, né? Então, já fui da Acquio, Adquirência, já participei de outros conselhos também. Qual é o desafio? Você entender, eu acho que minha visão é entender bem a cultura, entender o jeitão de fazer as coisas e saber fazer as perguntas certas
né? E estar muito aberto a entender que, tem um monte de perspectiva. E outra, alinhar muito a expectativa de quem está te chamando para ser conselheiro. Exemplo. Eu quero que você, Adir, me ajude a organizar meus processos da fábrica, traga a sua experiência. Eu não sou um cara especializado em fábrica. Essa não é a minha expertise principal. Eu sei o quanto a fábrica tem de importância num processo de franqueamento, processo comercial. Mas eu não tenho essa competência. Então, eu acho que eu tenho uma característica, muitos me falam isso, que é fazer perguntas e provocações. Eu adoro trazer reflexões. Eu acho que talvez aqui esteja um pouco da minha veia de estudante de filosofia, que escuto podcasts do Mário Sérgio Cortella, do Karnal, todos os dias, porque eles simplificam a filosofia, né? Eles traduzem, né? Uma coisa super complexa, e esse conhecimento que eles nos proporcionam me alimentam bem. Então, eu acho que meu papel, mais do que trazer respostas, é fazer as perguntas certas. Não é uma jornada fácil, mas você precisa estar muito equilibrado com a sua identidade para saber onde você pode agregar e onde você não pode, né? E tem sido muito divertido, Zé. É um desafio, porque tem que se preparar, cara. É um dia, mas antes você tem que estudar os relatórios, você tem que entender o contexto, você tem que se atualizar, né? E estar aberto a ouvir. E é um grande aprendizado. Poxa. Cada reunião é um MBA. Para mim foi praticamente um MBA aqui. E para finalizar, antes de eu falar do meu presente aqui, manda uma mensagem para empreendedor. O cara que está querendo empreender, seja com franquia, franqueador, depende. Aquele cara, qual é a atitude empreendedora que você vê que ajuda o cara a ter sucesso? Eu vou dizer uma frase que eu falo para os meus filhos e eu espero que eles levem isso. Eu tenho um menino de 17 e uma menina de 21. Uma menina estudando medicina e um menino finalizando o 3º ano de ensino médio, que deve seguir a linha de ADM, pelo que ele me fala. Empenho gera desempenho. Essa é a frase que tem impulsionado a minha jornada. Quando eu olho para trás, começo a trabalhar com 13 anos de idade como office boy, e office boy era o cargo que entregava correspondências numa empresa, num departamento, num banco. Também né? fiz isso. Você também fez? E a minha filha um dia Uma falou, pai, barra forte, você foi motoboy. Não, motoboy é mais avançado, porque motoboy tem uma moto. Eu não tive moto. Eu tinha uma barra forte. Então, andando. uma barra forte, uma Caloi barra forte, né? Que era guidãozão assim, enfim, era uma bike show de bola. Então, o empenho gera desempenho. E se isso estiver conectado com a tua essência, com aquilo que você acredita, etc., você vai ter muita chance. Agora, empreender é lutar todos os dias contra a sua zona de conforto. Eu vou repetir. É o que eu aprendi nessa jornada. Empreender é lutar todos os dias contra a sua zona de conforto. A sua zona de conforto, ela vai te abraçando, ela vai te segurando, e você fala assim... e até esses dias eu estava num workshop no CNA, que é outro grande cliente nosso, que tem um trabalho de cultura de franchise excepcional, o Décio, o Pessim e todo o time, e um franqueado dos 50 melhores lá, que a gente fez um programa de Next Level, a Praxis Business foi escolhida para ajudar lá o CNA, e aí o franqueado falou, pode ir, mas é bom chegar na zona de conforto. E ele fez uma reflexão que eu concordei. Falou, o que a gente precisa é alargar um pouco mais essa zona de conforto. Porque é digno, é meritocrático você atingir uma zona de conforto. Sim. Mas se você deixar com que ela te congele, não te desenvolva, né? E se você não souber, na tua jornada empreendedora, que é desafiar todo dia isso, mas veja, se você faz alguma coisa que te conecta com a tua essência, que você gosta, te dá prazer, gera valor para a sociedade, cara, aí não é trabalho. Porque a palavra trabalho vem de instrumento de tortura chamado tripalium. Cara, eu não enxergo trabalho como trabalho, eu enxergo como missão. Então, assim, tem um montão de coisas, mas autoconhecimento também. Tente se entender, tente se olhar no espelho e falar, cara, eu sou muito bom nisso e eu não sou bom nisso. Quando eu montei a Praxis Business sozinho, e eu não queria ter sócio, meu sócio sabe disso, mas eu recebi tanta chuva de demanda, por sorte, graças a Deus, enfim, ou graças à competência. Não tinha como não ter sócio. E aí os sócios que eu chamei inicialmente eram pessoas extremamente complementares a mim. Eu não sou, eu tenho um sócio de modelagem que é um cara que é um monstro, eu tenho um sócio de capacitação que é um monstro, eu tenho um sócio de pensar o futuro que é um monstro, ou seja, eu tenho sócios com competência e foram se juntando, complementares. Então, ter consciência das tuas fortalezas, mas também dos pontos que você não é tão bom, né? Poxa, a gente podia ficar 2 horas aqui, Ed. Muito obrigado de coração. Valeu. Foi uma honra. E aí, você que ficou até o final, dá uma olhada aqui para ver se você está inscrito. Baita sacanagem, viu? A gente tem mais de 90% das pessoas que assistem os nossos vídeos não estão inscritos. Você chegou até aqui, você tem que sentar o dedo aí na inscrição e deixar seu like. Todos os contatos do Adir vão estar aqui embaixo, então site, né, de Instagram, tudo para poder entrar em contato. E aí, agora vai aquilo que eu fiquei de dar para você. Se você seguir meu perfil, Zé das Franquias, onde eu falo sobre o que a pessoa precisa olhar no mercado de franquias para escolher a franquia que vai dar mais chance para ter sucesso.
Então, Zé das Franquias, lá no Instagram, manda um direct para mim. Eu vou dar o meu livro para você. Esse livro eu selecionei em mais de 21 capítulos, mais de 400 perguntas e respostas para você não errar. E um grande problema é o seguinte, de graça, é só você me seguir, mandar um direct e eu vou te mandar esse livro. Então, sim, não dá. Se você errar agora, pode ser que você erre, mas tem que diminuir a chance de errar. Vamos junto. Isso aí. Obrigado, Adir. Valeu. Obrigadão. Uma honra. Obrigado. Valeu. Junto.